está me ouvindo, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você nasceu com dom de louvor, louve ao Senhor como deve ser, não buscando fama nas coisas do mundo, não vangloriando em seu bel prazer. Não use seu dom para subir na vida, não venda sua voz para enriquecer. Não use seu dom para subir na vida, não venda sua voz para enriquecer. Exibir a voz, não estou cantando pra ganhar dinheiro, eu estou cantando é pra louvar a Deus, porque nele achei amor verdadeiro. Eu aqui na terra não procuro fama, pois sei que daqui nada vou levar. Eu estou cantando é por ter certeza que eu dia no céu também vou cantar. Eu estou cantando é por ter certeza que eu dia no céu também vou cantar. Eu não quero ser um trovador de fama, e também na terra não quero troféu. Eu só peço graça pra louvar a Deus. Quando eu chegar muito além do véu, eu quero cantar com os santos lá na glória. Essa é a vitória e tesouro meu. Eu não ando em busca de nenhum sucesso, eu só quero ser um cantor no céu. Eu não ando em busca de nenhum sucesso, eu só quero ser um cantor no céu. Mother, he's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me, for He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it my years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that when we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus, He's my Savior, and He smiles and He loves me too.
real, real. He's so real to me. Oh, real, real. He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord wonderful? Let's all sing it together. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Listen now what He said. Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Jacob, longing in his heart, everything seemed to be wrong. Jacó, desejando em seu coração, tudo parecia estar errado. He wanted to go back home. Ele queria voltar para casa. The Holy Spirit was leading him. He made a promise to God he had to go to Bethel to pay these tithings and so. O Espírito Santo o estava guiando. Ele fez uma promessa para Deus. Ele tinha que voltar para Betel para pagar esses dízimos e então... And here, on his road back, he finds out that Esau, his enemy brother, e aqui em seu caminho de volta ele descobre que Esaú, seu irmão inimigo, just across the river waiting for him with an army. Estava bem do outro lado do rio esperando por ele com um exército. So Jacob was a coward, yet he had the blessings of God. Então Jacó era um covarde, mesmo ele tendo as bênçãos de Deus. God had promised to bless him. He had the birthright. Amen. Deus havia prometido que o abençoaria. Ele tinha a primogenitura. Amém. What a type of the church today with the baptism of the Holy Spirit.
Que tipo da igreja hoje com o batismo do Espírito Santo? With the promise of God's Word to vindicate it. Because you become part of that Word. Amen. The birthright. Com a promessa da palavra de Deus para vindicar isso. Porque você se torna parte daquela palavra, a primogenitura. And Jacob had the birthright. Amen. E Jacó tinha a primogenitura, amém. His brother didn't care about it. Ele tinha, o seu irmão não se importava com isto. And he had the birthright because his brother sold it to him for a mess of pottage. E ele tinha a primogenitura porque seu irmão lhe vendeu por um prato de lentilhas. And so has the church world today sold their birthright. Do mesmo modo tem a igreja no mundo hoje vendido sua primogenitura. And thank God we got it. Amen. E graças a Deus nós a temos. Yes, we got it. Sim, nós a temos. What do we care about the union of churches and the League of Nations and all these other things as long as you got the birthright? O que nos leva a importar com a união das igrejas e a Liga das Nações e todas estas coisas, uma vez que você tem a primogenitura? What the church needs to do is do like Jacob. Pray till you get a V-Day. O que a igreja precisa fazer é fazer como Jacó, orar até você conseguir um dia ver. And Jacob had a wrestling party. E Jacó teve uma festa de luta. He wrestled all night long with the Lord, but he said, I'm just not going to let you go until I get this victory. Ele lutou a noite inteira com o Senhor, mas ele disse, eu não te deixarei ir até obter esta vitória. And then about daylight one morning, he had a V-Day. Então, por volta do clarear da manhã, ele teve o dia V. He didn't walk the same anymore. Ele não andou mais do mesmo modo. But on this side, he was a great, big, strong, fearful church member. Mas deste lado era grande, forte, temente membro da igreja. But on the other side, he was a little limping prince, rather. Mas do outro lado, ele era um pequeno sacerdote. Sacerdote manco, ou melhor, príncipe. A little limping prince with enough courage to fight the whole army. Um pequeno príncipe manco, com coragem suficiente para lutar com todo o exército. Esau said, I'll furnish your army. Esaú disse, eu guarnecerei seu exército. He said, I don't need it. He'd had a V-Day. Ele disse, eu não preciso. Ele havia tido um dia V. We don't need their organizations. Não precisamos de suas organizações. We don't need their stuff of this world. Não precisamos de suas coisas deste mundo. We don't need to have to tally the things of the world. Não precisamos de não temos que corresponder com as coisas deste mundo. We've had a V-Day. We wrestled one day or one night. Tivemos um dia V, combatemos um dia ou uma noite. Oh, how I remember the wrestle. When I had to die to myself. Oh, como eu lembro do combate quando eu tive que morrer para mim mesmo. There come a V-Day when I got the victory. Then God's word become right. Mas ali chegou o dia V, quando eu obtive a vitória. Então a palavra de Deus se tornou correta. The Baptist Church to me was no more than any other organization. A Igreja Batista para mim não era mais que outra organização. That's right, I had a V-Day. God's word's right. Isto é correto. Eu tive um dia V. A palavra de Deus é correta. Dr. Davis said, why, you become a holy roller. I said, holy roller or no holy roller? O Dr. Davis disse, ora, você se tornará um santo rolador. Eu disse, um santo rolador ou não santo rolador? Up yonder at Greensville, I stayed all night in prayer until that angel come in there that morning, that light. Em cima, lá embaixo, no Greensville, quando passei a noite inteira em oração, até que o anjo chegou naquela manhã, naquela luz. I was trying to get rid of the very thing that God gave me to fight with. The visions, when they was telling me it's of the devil. Disse o que eu estava tentando me livrar da própria coisa que Deus me deu para lutar com ela. As visões, quando eles estavam me dizendo que elas eram do diabo.
And he come telling, referred back to the scriptures. Então ele veio me dizendo, citando as Escrituras. Didn't they say the same thing about the Son of God and so forth? Não disseram eles as mesmas coisas a respeito do Filho de Deus e assim sucessivamente? I had a V-Day. Eu tive um dia V. No more of that for me. I took to the fields and around the world. A V-Day. Não mais daquilo para mim. Eu parti para os campos e ao redor do mundo. Um dia V. See, Jacob had this V-Day. Veja, Jacó teve este dia V. He wrestled all night. Ele lutou a noite inteira. But when day began to break, it was a V-Day for him. Mas quando o dia começou a romper, aquele foi o dia V para ele. Cumprimentamos os nossos ouvintes, nossos irmãos que participam conosco de mais esta programação. Uma boa noite com Jesus. Estamos começando agora o culto com pregação da palavra. Uma mensagem de Deus para nós, pregada pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves. Culto que acontece todas as terças e quintas, às 19 horas, e aos sábados, às 18 horas. Ao som do hino Somente Crer, vamos receber a palavra de Deus através do nosso pastor Joaquim Gonçalves. Nós vamos ler apenas o verso 11. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que Tu venhas mais uma vez com essa longanimidade, essa bondade, essa misericórdia que o Senhor tem para comigo, particularmente, para com todos nós. Iluminar-nos mais através da Tua santa palavra. Essa multidão, esse povo aqui, essas pessoas de pé, às vezes encostadas nas paredes, essas crianças assentadas aqui à frente, essas irmãs e esses irmãos, não vieram aqui para assistir um espetáculo, não vieram aqui atraídos por alguma coisa que chama a atenção dos sentidos apenas, mas vieram aqui porque gostam de alimentar as suas almas com a palavra, como tivemos hoje de manhã. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor gosta de fazer isso, então nós não vamos nem pedir, nós vamos agradecer. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentar. Agora, assentados, eu quero ler. Foi um propósito, mesmo que não obedeça a tema, mesmo que não obedeçamos o
tema da parábola do semeador, da semente, coisa assim, mas é um propósito que eu tive de ler toda a parábola e a sua interpretação pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O assunto mais está preso em ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Não tem ninguém, não tem nenhuma pessoa que tenha sido revelada na mensagem que, querendo, sendo sensível, como essa pomba é sensível, que Deus deixe sem falar a ela sobre qualquer assunto, qualquer passo que ela tem que dar na sua vida, escutando a sua voz, né? Agora, preste atenção, olhem para cá e vejam. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Me perdoe, não tinha lá instrumentos de corda, não tinha lá um órgão, um piano, não tinha nada disso. Ele estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele. De sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Pensou Jesus hoje na praia do Flamengo, hein? Lá no Rio de Janeiro? E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E outra coisa que Jesus gostou foi de falar em parábolas, né? Tomando semente, tomando árvore e coisas assim, coisas naturais. E quando semeava, uma parte caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. Eu sempre gostei dessa parábola, desde criança eu lia com minha avó, e eu pensava assim, então saiu um homem com uma capanga, um embornal, que a gente falava, um embornal cheio de semente. Ele não estava semeando numa roça lavrada, né? Ele saiu jogando semente para todo quanto é lugar que passava, né? O caminho. Então ele chegou, uma era pedra, outra era cultura, outra era campo, outra era cerrado, e ele foi andando e jogando semente, enfiando a mão no embornal e jogando. Eu pensava que era assim, e parece que é assim mesmo, né? E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, ali à margem do caminho. E vieram as aves e comeram lá. Não ficou nada. E outra parte caiu em pedregais. Quer dizer, continuou seguindo. Onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda, era pedra. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. É claro. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Ele foi jogando a semente em cima de pedra, em cima de espinho. Evangelista que evangelizava de qualquer jeito, todo mundo, né? E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra. A sorte foi da semente ou foi da terra? Peraí. E deu fruto. Uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouvindo sua voz. Ouvindo sua voz. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Por que o senhor não fala de uma maneira clara? O senhor não manda todo mundo levantar a mão para ver se entendeu, para depois não sair em dificuldade? Ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios dos reinos, mas a eles não lhes é dado, eles têm que sair em dificuldade mesmo. Eles têm que sair com problema, né? Porque aquele que tem
aquele que tem se dará, e terá em abundância. Essa é uma lei natural. Quem tem vai sempre aumentando, né? Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Até hoje eles estão dizendo, é um mistério, as 3 pessoas é um mistério. É mistério mesmo, e vai ser. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Então há pessoas que elas não vão perceber, elas não vão ver. Hoje entrou uma menina de 14, 15 anos no escritório, depois da escola, ficou por último, esperou todo o tempo, e eu disse, pois não, filho, eu quero que o senhor ora por mim. Acho que ela estava sensibilizada pelo estudo do sinal. Em outras palavras, para Deus me sustentar nesse caminho todos os dias da minha vida. Que pedido simples. Um pedido assim, sincero, sensível. Eu quero que o senhor ore por mim, para Deus me sustentar nesse caminho todos os dias da minha vida. Por quê? Por que outras não vêm? Por que outras têm que ter roupa para a escola, mini saia, transparente, essa coiseira toda, e outras estão lutando com tudo? Porque elas não viram. Uns não veem, não ouvem, mas outro vê, ouve, compreende. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e os cure. Então vai falar sempre para eles através de mistérios, de parábolas. A Bíblia vai ser sempre uma parábola para eles. O pai no filho vai ser sempre uma parábola para eles. Mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, escutam a voz de Deus. Eu ouvi uma reportagem dizendo que a televisão estava na casa de uma mulher, parece que aqui no interior, não sei se é em Umas, que uma menina com 12 anos de idade já tinha falado, quero mamar, mamãe. Mamãe, quero mamar. Com 12 dias de idade, 12 dias. E com 3 meses de idade está falando. Só que a reportagem passou o dia inteiro lá, não falou nada. Eu lembrei da caveira. Caveira, quem foi que te matou? Foi a língua. Foi a língua que me matou. E se tivéssemos rei hoje, essa menina ia ser levada lá para o rei, né? Ia ficar lá, 1 mês, 2, até falar. Se não falasse, cortar o pescoço de quem inventou a história. Mas dizem assim que a caveira disse para ele. Ele viu uma caveira de um homem. E os curiosos, as curiosas, né, querem saber. O que foi? Conta para mim agora, você tem que contar. Por que você não gosta dele? Por quê? Por isso, por aquilo, impressiona até. Aí depois você fica com o problema de um homem, né, sobre você o resto de sua vida. Grande vantagem, a sua curiosidade. Conta, 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 conta.
Eu quero essa desgraça em cima de mim. Conta! Eu quero essa desgraça em cima da minha alma. É assim que as curiosas fazem. Os curiosos. Então a caveira disse, foi a língua. A língua que me matou. Ele correu lá para o rei e disse, essa caveira mata. Fala, ela disse que foi a língua que matou. Falou comigo. Então traz lá. A história chegou lá. Então traz essa caveira aí. Caveira, quem foi que te matou? Caveira está lá. Caveira, quem foi que te matou? E ficou lá, quem foi que te matou? Quem foi que te matou? Quem foi que te matou? Não adiantou nada a curiosidade naquela hora. O rei disse, agora joga ele lá no calabouço, ele vai apodrecer lá com essa caveira junto. Joga a caveira junto com ele. Olha, todo mundo saiu, a caveira disse, não falei para você que foi a língua que tinha me matado? Meu Jesus, misericórdia. Misericórdia. Gente, bem-aventurados os olhos que veem só, têm pressa para verem só coisas boas. Uma irmã que vai completar 70 anos de idade, hoje no escritório disse isso ao meu filho, às vezes me chama, vem ver mãe, a senhora vê coisa bonita aqui da natureza na televisão. Eu disse, não é legalismo meu não, meu filho, mas para que eu ver uma coisa, depois eu não vou ver. Eu não preciso ver não preciso ver beleza nenhuma. Está tudo bem, está tudo bem. Bem-aventurados vossos olhos, que aqui são dois sentidos fundamentais na vida do homem. Comer pode matar. Tem mais gente morrendo de comer demais do que de fome. A sede mata mais depressa, mas a fome nem tanto. E a maioria está morrendo de obesidade, é colesterol, veia entupida. Come arroz branco demais com carne de porco, gordura, carne gorda e refrigerante em cima e vai entupindo às vezes o coração, depois puff. Pegar já é um resultado praticamente do que se vê. Então são dois sentidos fundamentais nesta parábola: ver e ouvir. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Veem o que presta nesta era. Estão vendo o Messias prometido, falando então. E os vossos ouvidos, porque ouvem. Vocês não estão vendo mexericos? Mexericos. Vocês estão ouvindo? Não é maledicência? Um grande ator perguntaram para ele, escuta, qual é a maior dificuldade que você enfrenta como ator e como autor? Parece que ele é autor e ator ao mesmo tempo. Se entendi bem. Ele disse, a maledicência. A maledicência é terrível. Você tem que conviver com um mal que não tem como ser solucionado. É a maledicência. Ora, mas isso é tão certo que Paulo disse que os maledicentes, junto com os adúlteros, com os viciados, com os agoreiros, com os feiticeiros, não vão para o céu, gente. Não entram no reino dos céus, portanto vão para o inferno. Quem não entra no céu vai estar no inferno. Inferno é estado.
é dimensão de pesadelo. Então, os vossos ouvidos não estão cheios de comichão, segundo a profecia de São Paulo, para esta era, que nós estamos vivendo, nos últimos dias. Saiba, porém, isso nos últimos dias, não é? Então, não estão cheios de comichões, que só agrada ouvir coisas que não são reveladas, coisas erradas. Os ouvidos se agradam em ouvir coisas erradas. O homem natural, a mulher natural gostam de ouvir coisas erradas. Somente os revelados é que gostam de ouvir as coisas certas, corretas. Agora, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque podem ouvir a voz de Deus, ouvindo a sua voz. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes. Não foi isso que aconteceu com o velhinho Simeão? Aquele ancião a quem o Espírito Santo houvera afirmado, dito, prometido: você não vai morrer sem ver a salvação. Ora, se alguém pudesse crer no ancião, ficava vigiando esse ancião. Falava assim: quando ele levantar esse menino, eu vou crer que esse menino é de fato o Messias. E quando ele pegou esse menino, aquele menino que era Jesus, ele o levantou e disse: despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Amém. Nós temos aí no campo das perdizes o irmão Geraldo, que é cego. Ele não enxerga nada, é cego. Mas ele enxerga. Ele enxergou o profeta. Ele enxergou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele enxergou a hora, a mensagem. É nesse sentido. Agora, os seus olhos não são para ver voluntariamente e espontaneamente aquilo que choca com seu coração. Agora vamos voltar aqui. Bem-aventurados, bem-sucedidos, felizes os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, não é o credo da denominação. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno, esse é o diabo, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Não tem que ninguém interpretar isso aqui não tem que ir para seminário. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Oh, que alegria! E quer batizar em nome do Senhor Jesus Cristo e coisa e tal. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. É característica própria, se ofender. Olha, aqueles que se ofendem com facilidade encontram naturalmente aqui o seu lugar em São Mateus 13, 21. Né? Foi semeado em pedregais. Mas ele continua, e o que foi semeado entre espinhos, espinhos é o que ouve a palavra,
Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, a prosperidade, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, o outro 60 e outro 30. E logo ele partiu para outra parábola, que foi a do joio. Agora, vamos ver aqui um pouquinho sobre escutando a sua voz ainda. Na mensagem Escutando Sua Voz, parágrafo 4. Isso depois de fazer ler 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 a 10. Samuel estava escutando, dizendo: Samuel, Samuel. Ele ia ao sacerdote com o qual ele morava, Eli, e dizia: eis-me aqui, Senhor. Ele disse: não, eu não te chamei. Ele não estava escutando a voz, aquela voz não era de Elias, a voz era de Deus. Ele voltou lá, deitou de novo, de repente: Samuel, Samuel. Ele se levantou e foi a Eli, ao sacerdote. Disse: não sou eu, essa voz não é a minha. Volte. E assim novamente. Por fim, o sacerdote o orientou: diga: Senhor, eis-me aqui. É o Senhor que está te falando. Essa voz é do Senhor. Não sabendo ele que era para proferir um juízo sobre a própria casa de Eli, que havia deixado seus filhos se corromperem e fazer aquele desperdício dos dízimos, coisas assim. Então, o profeta diz: ouvir a voz de Deus naqueles dias era uma coisa muito rara. O que acontece hoje? Porque não havia nenhuma visão manifesta. Parece que Deus estava de braços cruzados com Israel. A verdadeira voz de Deus era uma coisa raríssima, porque naqueles dias as pessoas se haviam apartado. O opróbrio havia tomado conta de Israel. E quando a pessoa perde a noção de que é opróbrio, então ela admite: um opróbrio chama o outro opróbrio chama um abismo, chama o outro. Ela perde noção do que é opróbrio, do que é que vai ser, ao invés de ser uma bênção, vai ser uma maldição, porque está sendo usado indevidamente. E Israel havia caído nessa condição, inclusive os filhos do próprio sacerdote. Tinha uma igreja que não ensinava nem seguia os mandamentos de Jeová. Tinha um ministro chamado Eli que havia se apartado de Deus, somente ensinava os preceitos das coisas que as pessoas desejavam crer. E isso é paralelo exato ao dia de hoje. Ele instruía as pessoas e tinha seus membros favoritos. Além do mais, instruía seus filhos como tomar a melhor carne da oferta com garfo. 1 Samuel 2, 13, 14. E chegou uma situação em que a oferta era a coisa de mais importância. Eli não tinha muito cuidado quanto à maneira que manejava os mandamentos do Senhor. E a genuína palavra de Deus era uma coisa rara. Deus não tinha como falar. Assim é também hoje. É a mesma coisa. Os homens, as mulheres não querem ouvir a voz de Deus. Querem ouvir um sermão que combine com as suas concupiscências, com os seus desejos, não é? E com suas necessidades. É isso. Então a pessoa diz: que grande culto, que bênção, que maravilha. Estou com pressa de vir para o outro culto. Mas deixa Deus vir falar, sair falando nessas congregações, nessas denominações, o que ele falou hoje de manhã aqui.
quantos voltaram felizes por ouvirem a voz do Senhor? Ou voltaram ofendidos? O profeta disse: se você vem para criticar, você vai sempre encontrar uma coisinha para criticar. Você vai encontrar sempre, como diz Osborne, aquele erro de gramática. Mas há outros que não veem e não ouvem nada que possam lhes ofender. Pelo contrário, podem ouvir aquilo que lhes exortam, lhes disciplinam e lhes tratam como filhos. Assim é também hoje. É a condição. Nós hoje fomos lembrados do que seríamos nós, o que seriam nossos filhos, se não fora esse ministério, se não for esta mensagem. Nós estaríamos mergulhados no engano. Porque pelo menos se erramos, nós sabemos, nós não estamos enganados. O pior de tudo é estar enganados. Ele não estava falando propriamente a sua igreja. Ele estava falando às igrejas. Nós assistimos à igreja, encontramos as pessoas tentando algum programa gigantesco, uma grande programação. É por isso que devemos simplificar. Nós queremos aumentar nossa denominação neste ano para tantos e tantos mil, mas traga sua carta de outra igreja e una-se conosco. Outro 1 milhão para este ano. Temos tantas coisas como estas tratando de ganhar mais denominações. E ao fazer isto, temos deixado cair as normas bíblicas. Nós nos temos apartado da palavra e temos começado a pregar diferentes coisas. Agora, voltando ali, nós temos de agradecer a Deus. Nós temos muito que agradecer. É muito estranho ouvir alguém dizer: assim diz o Senhor. É muito estranho. Assim diz o Senhor. Temos muitas personificações disso. Satanás, em verdade, está ocupadíssimo. Há algum tempo passado, as pessoas temiam isso sem que fosse diretamente de Deus. Porém, nesses dias não tem cuidado de nada. Perderam o cuidado totalmente com o que ouvem, com o que aprendem. Não selecionam nada. É uma coisa rara ouvir a voz do Senhor e também encontrar a pessoa que diga: o Senhor me falou. O Senhor me falou. Quando você vê a pessoa dizendo: o Senhor me falou, é com tonterias. O Senhor falou para mim lá fazer isso, fazer aquilo, tonterias, né? Está dizendo: o Senhor me falou para me portar assim, diferente. Estas coisas já não se encontram entre as pessoas. Sucedia nos dias passados que os irmãos e irmãs oravam toda a noite. Seus lares estavam em ordem. Estava tudo segundo o livro do Senhor. Hoje de manhã nós entendemos que o diabo tem mais direito numa esposa do que o próprio marido. O diabo tem mais direito nos filhos do que o pai, do que a mãe. O diabo tem mais direito numa mulher do que o próprio marido. Ela tem que andar de acordo com o diabo quer. O marido não manda. Não tem que ser respeitado. Seus lares estavam em ordem segundo o livro do Senhor, e Deus tinha preeminência nos lares.
Os lares não eram apenas casas, eram lares. Existem duas palavras que se diferenciam em inglês. O home, a casa, o lar, e a house, que é casa, né? Deus tinha a preeminência nos lares. Agora temos tantas coisas tomando esta preeminência. Tantas coisas, tantas necessidades, tantas imposições criadas pelos filhos rebeldes, que se tornam imposições e sujeitam os pais a uma condição desgraçada, humilhante e vergonhosa. Não se pode ter o culto doméstico. Não se pode ter o culto de oração em certa noite, porque o tal e qual personagem estará na televisão, ou vai haver um capítulo inédito da novela preferida. Ou haverá alguma outra classe de necessidade indiscreta para ocupar o tempo. E resulta que não temos tempo para escutar a voz do Senhor. Por isso, então, vivemos aí de pancadas em pancadas, de consequências em inconsequências, de frustrações a frustrações. Porque sermos um povo derrotado pelas circunstâncias do século presente, que vive sob o domínio do Deus desse século, que é Satanás. Simplesmente porque não podemos, não temos tempo para parar, escutar a voz do Senhor. Tem que ouvir a voz da sogra, como aconteceu com ele. Depois perder a esposa e a filha. Tem que ouvir a voz da mãe. Tem que ouvir a voz do pai. Tem que ouvir a voz da vizinha. Tem que ouvir a voz. E aqueles que se dizem ser cristãos, se ajoelham para orar e simplesmente dizem algo como: Senhor, abençoa a mim e minha família e cuide de nós. Boa noite, eu estou com sono. Eu trabalhei demais. E ao amanhecer o dia seguinte dizem: bom dia, Senhor, eu estou com pressa, porque eu tenho que fazer isso e aquilo outro, e guia-nos através do curso desse dia. Bom dia, amém, o Senhor me acompanha. Se o Senhor me quer, me acompanha. Então o Senhor fica aí, eu vou, porque eu não posso perder tempo, hein? Agora ele vem e diz: devemos esperar no Senhor. Mas acontece que esperar hoje da melancolia, da solidão, ataca o coração, ataca os nervos, da depressão, da ociosidade, da aflição, nervosismo, e por fim temos que apelar pelos psicotrópicos. Esperar? Esperar é passar uma noite toda no mato? Esperar é bom, é gostoso, não é, irmão Zé? É gostoso esperar. É bom esperar. Mas olha, aqui dentro tem um laboratóriozinho aqui, ó. É uma caixa, como alguém disse: isso aí não é britador não, isso aí chama estômago. Você tem que comer devagar, mastigar devagar, triturar, Deus deu os dentes para triturar. Então isso aí não é britador não, para misturar cimento com pedra de brita, para fazer concreto. Você tem que mastigar devagar, comer devagar. Aqui dentro tem uma coisinha, uma caixinha aí, que vai trabalhar isso, fazer a digestão. E tem um laboratóriozinho ali, um
pouquinho abaixo, ligado a ele, que vai lançar todas as vitaminas para o sangue, para o corpo, para o organismo, tudo que tem ali de nutrientes, e o detrito lança para os intestinos. É assim que funciona a coisa. Você tem que esperar. Mas o avião atrasou. O ônibus atrasou. E a úlcera aumentou. Nós falamos tanto e não damos oportunidade que ele nos fale. É difícil. Você encontra, como Deus às vezes se encontra barrado, porque ela não abre o entendimento. Ela só ouve a voz de sua razão e mais nada. Deus só pode falar para ela assim: está certo, fique do jeito que você quer, do jeito que você pensa. Deus só pode falar para ele assim, o que chamaríamos de ignorância, não é? Que fecha a mente. Deus só pode falar assim: fica então do jeito que você quer, do jeito que você pensa, e vamos ver o amanhã como é que vai ficar. É mais uma família destruída, mais uma mulher para um lado e um marido para o outro, mais uns menininhos com a sacolinha nas costas, e vê vovó, vê vovô, vê vovó, vê vovô, vê papai, vê mamãe, e crescendo para ser do mesmo jeito também. Acabou. Mas o profeta, não sou eu, que eu estou sentado lá no último banco, diz: devemos orar e orar e orar, orar até que nossa alma chegue à presença de Deus. Então ninguém terá que te dizer o que fazer, porque Ele te fala. Você ouve a sua voz. E bem-aventurado aqueles que ouvem. Até que nossa alma chegue à presença de Deus, então poderemos escutar a sua voz. Mas até anotei aqui. Eu anotei aqui, é sobre aquele vaqueiro. O pastor foi lá na sua fazendinha, perto da cidade. Disse: irmão, como é? Você não vai na escola dominical, você não vai nem os domingos na igreja. Mas como que eu vou para a igreja? Não tem jeito, eu tenho que tirar o leite, eu tenho compromisso, eu tenho que entregar o leite. Mas irmão, então põe pelo menos um agregado aí para tirar o leite, pelo menos domingo, já que esse compromisso é inadiável, é um contrato, é uma coisa assim. Então, mas as vacas não aceitam outro. Elas não se dão com o cheiro do outro. Tá certo, quando não quer, não quer mesmo. O pastor vai embora. Passou um tempo, foi no hospital, lá estava o irmão lá. Foi campear um gado lá, estrepou o pé, e aquilo a zangou. Já estava ameaçado de um tétano. Agora foi parar no hospital. Aí teve que parar tudo. O pastor disse: irmão, e como é que ficou lá o leite, as vacas? Eu disse: pastor, eu estrepei o pé, apareceu o meio, né? Eu dei minha roupa pro vaqueiro, as vacas aceitaram. Está tirando o leite lá, o vaqueiro está tirando o leite. Ele vestiu minha roupa. Então o estrepe arranjou o jeito para ele ir para o hospital. Para a igreja, não. O irmão Mauro esteve aqui segunda-feira passada, e ele falando daquele presidente, o presidente que a posse dele calhou meio-dia do domingo. Ele disse: eu não tomo posse no dia de domingo. Só nos Estados Unidos. Mas por quê? É por causa da criação, da colonização.
Eu não tomo posse no dia de domingo. Eu tomo posse no dia de segunda-feira. Amanhã eu tomo. Na segunda-feira eu tomo, mas domingo não. Então, como eles não podem ficar sem presidente, nomearam o outro lá, que é o legal, até na segunda-feira, no meio-dia, para ele tomar posse. E outro general recebeu o recado do presidente da República. Ele era um general de sua confiança, que ele ia visitá-lo, tomar um chá com ele em sua casa na quarta-feira à noite. Ele mandou dizer para o presidente da República: o senhor não venha na segunda-feira à noite, porque, a menos que seja depois de tal hora, porque eu tenho reunião de oração. Mas é isso, a vaca não rejeita, o estepe faz. A cruz faz ouvir, pregado, sem jeito agora tem que ficar quieto, quieta. Ah, mas tem que trabalhar. É preciso trabalhar. É como minha tia dizia: dinheiro está difícil, meu filho. Pode não. É aqui no parágrafo 12 que está aquela experiência da menina, da boina. Esta manhã, quando vimos ao culto, minha esposa me dizia: querido, não digo isso com motivo de elogiar a ninguém. Porém, à noite me assentei ao lado de uma mocinha. Ela tinha uma boinazinha, uma boina como elas usam, e se podia ver que ela havia estado com Jesus, estava ouvindo sua voz, tinha uma aparência tão dócil, sua alma era suave, seus olhos eram tão claros, não estava escondendo nenhum pecado. Não tinha nenhuma mentira, portanto. Havia estado na presença de Deus, suas faculdades não haviam sido entorpecidas pelo álcool, fumo e demais coisas do mundo. Estava leve na presença de Deus, estava lendo a Bíblia, estudando a palavra. Mas ela podia estar com as outras lá fora, gente, correndo o risco até de um bêbado num carro vir passar por cima. Tão natural, é legítimo isso. Mas tem isso, tem chegado até o ponto onde nossas faculdades estão embotadas e não podemos ouvir a voz de Deus. Devemos sacudir-nos, cair em nós e dar-nos conta de que somos homens e mulheres, e há um caixão esperando ali na funerária por você. Ele está sendo fabricado em algum dia desse, em algum lugar de uma fábrica, e aquele está reservado para você. Somos a criação de Deus e estamos aqui para servir a Ele, mas a voz de Satanás, a voz dessas mulheres de televisão, de modas, a voz desses falsos profetas, nos dizem: sejamos modernos, temos de ser modernos. Isso porá a perder a qualquer lar. Como pode falar a voz de Deus entre uma família que está meio embriagada e suas mentes estão adormecidas pelo álcool, pelo fumo, e onde tem perdido a noite em suas festas? O homem que amanhece com a mente fixa em Deus entra na presença de Deus, e ao entrar na presença de Deus é como sair na madrugada, quando o sereno banha tudo e as flores soltam o seu perfume. Quando você se encontra com tal classe de pessoa, bem sabe que tem estado com Deus, como aquela menina.
É a voz do prazer? Frequentemente as pessoas dizem ao pastor: não pode vir você aqui, não pode você fazer isto e aquilo, etc. Eu com todo o meu coração faria tudo isso, porém tenho que permanecer na presença de Deus, eu tenho que ficar a sós. Se vou fazer a coisa corretamente, eu tenho que me isolar das pessoas. Logo as pessoas dizem: o irmão Branham é um daqueles que se mantém à parte de todo mundo. Ele é incomunicável. Isso não é verdade. Eu amo as pessoas, porém há milhares e milhares delas, e eu tenho que permanecer próximo dele para assim conhecer o que ele quer que lhes diga. Agora escute bem, porque ele tem algo que quer que você saiba. Você, pastor, nunca vai se ocupar tanto que não possa entrar na presença de Deus e escutar sua voz. Deus sempre cumpre sua palavra. Se eles têm que preocupar mais é com as viúvas deles depois, não? Não importa quão maus sejam os tempos, ou quão diferente ensine a sua igreja as coisas, Jesus Cristo, todavia, está pronto para falar com essa voz tão aprazível e delicada a qualquer um que ele escute. Todavia o fará, se nós pudermos nos aquietar um pouco. Aquieta-te, mulher rebelde, homem rebelde, pare! Meu Deus, meu Pai, bom estar aqui. Que hora estamos vivendo? Que tempo estamos vivendo, sinal? Os últimos tempos, os últimos minutos, as últimas horas, os últimos dias. Esse povo tem dado ouvido à voz do Senhor, tem escutado a voz do Senhor. Esse povo tem viajado, vindo de longe até, para escutar a voz do Senhor. E eu dou graças a Deus porque esse manancial, esse poço artesiano não seca. Dou graças a Deus por essa fonte inesgotável que é esta mensagem revelada. Tanto que o irmão Branham chorou, lutou, ficou sem dormir para deixá-las para nós. O pão pronto, a mesa pronta, é só pegar e comer. Ajuda cada irmão, cada irmã, esquecer o seu semblante de morte, de ferida, de mágoas, sentimentalismo da carne, da razão, como Ana estava antes. Senhor meu Deus, ajuda cada um a ter o semblante daquela mocinha que não escondia nada. Em nome de Jesus Cristo, cura os enfermos. Eu sei que essa mensagem curou, essa pregação curou, porque ela é a voz de Deus. Nós oramos por todos que estejam porventura enfrentando idêntica situação, que foram precipitados,
que erraram e que, graças a Deus, pelo menos têm liberdade de se consertarem. Não tem ninguém impedindo o conserto. Não tem ninguém, não tem nada impedindo. Ajuda-os, pois, ó Pai. Pedimos a Ti, porque naquela hora não vai ser a minha auto-misericórdia que vai me salvar, nem a auto-misericórdia de nenhuma irmã, nenhum irmão. É a misericórdia do Senhor que está salvando agora, está propondo isto. Nós queremos, ó Deus, estar prontos. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Agradecemos ao nosso bom Deus por mais esta mensagem que ouvimos, pregada pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves. Esta programação, com uma poderosa mensagem a nosso favor, acontece todas as terças e quintas, às 19 horas, e aos sábados, às 18 horas. A Web Rádio Fé para Vencer o Mundo transmite o nosso programa todos os dias em 2 horários, às 6 horas da manhã e às 18 horas. Às 18 horas, o nosso programa é transmitido pela rádio daqui, em AM 1230. Os nossos cultos ao vivo são transmitidos através da nossa página tabernaculodafé.org.br. Nos despedimos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Boa noite com Jesus. Ultrapassa
na senda da aflição. É Jesus o amigo que eu quero ter. O seu livro me consola e me traz animação. É Jesus o amigo que eu quero ter. Dos amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim, ultrapassa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. É Jesus o amigo que eu quero ter. Ao chegar àquele rio, esperando ir além, é Jesus